Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é o book haul do mês de maio. Portanto, vou-vos trazer os livros que chegaram cá à casa durante o mês de maio. Eu percebi-me enquanto estava a editar o vídeo de haul de abril que eu enganei-me no que disse. Portanto, eu disse que na altura era um dos meses em que eu tinha gasto mais dinheiro. Não foi. Na realidade, ainda foi um dos meses controlados. O mês em que eu gastei mais dinheiro foi maio. Foi em maio que eu usei um bocadinho do IRS para comprar um pouco mais livros do que aqueles que estava a comprar até aqui. O que aconteceu foi que em abril eu efetivamente recebi muitos livros que eu não comprei. E portanto eu vou mostrar-vos os livros que chegaram cá à casa durante o mês de maio. Vou começar pelas minhas compras e depois então vou passar para os livros que recebi e vocês vão ver quais são os livros que já foram lidos. Portanto, os primeiros livros que eu tenho para vos mostrar são da R.F. Kuang, são a continuação da Poppy War. Poppy War eu recebi há cerca de 3 anos, oferecido pela Bárbara do Delicada como Elefante. Eu já podia ter comprado o segundo há algum tempo, mas eu estive à espera que eles ficassem com o mesmo formato do livro que eu tinha e portanto só chegaram cá a casa este ano. E esses livros são aqui o The Dragon Republic, que é o segundo livro, e o The Burning God, que é o terceiro livro. Portanto, neste momento já tenho a trilogia completa, eles ainda são grandinhos, vocês estão a ver esta luz toda a mudar cada vez que passa uma nuvem, é incrível. Já tenho a trilogia completa, portanto já posso ler tudo seguido, que é o que eu vou tentar fazer muito provavelmente. Depois disso tenho aqui a Filha do Guardião do Fogo, de Angeline Bully, um dos livros da Desrotina. Este mês vão estar cá dois, porque eu atrasei-me aqui com alguma compra. Pronto, as minhas compras são feitas a 28 do mês, já a contar como mês seguinte, que é a altura em que nós recebemos, e portanto é possível que tenha havido aqui algum livro a sair, por exemplo, a 27, e que eu tenha contado já como mês seguinte. Este livro é birracial, BIPOC, se não me engano. Nós temos aqui perspectiva de indígenas e eu estou muito curiosa com este livro, porque não é muito habitual eu ler sobre indígenas e portanto estou extremamente curiosa com esta história. Vamos ver o que é que eu vou tirar daqui, porque eu acho que vou tirar muito desta leitura. Depois tenho aqui As Intermitências da Morte. Esta é a única capa que eu gosto destas novas reedições da Partida Editora. Eu acho lindíssimo a foice com as flores, é só lindo, só lindo. Eu estou muito curiosa com este livro, é um dos livros do Saramago que me deixa mais curiosa. Óbvio que já li o Memorial do Convento, todos nós lemos para a escola, se não leram deviam. Eu sei que pode parecer complicado, não é. Leiam e tentem abstrair-se, porque a história faz por si própria. E tenho também já o ensaio sobre a cegueira em casa, mas este é um dos que me deixa mais curiosa pela temática, pela morte. Portanto, esta capa linda tinha de vir cá para casa. Depois ainda sobre temáticas, tenho aqui Porque Deixei de Falar com Brancos sobre Raça, de Reni Eddo-Lodge. Estou muito curiosa com este livro, eu já o tinha wishlist em inglês, fiquei muito contente quando vi que ele tinha sido traduzido. Espero que este livro não sofra o síndrome de não ficção cá de casa, que é eu compro não ficção porque as temáticas me interessam e depois passo ficção à frente deles constantemente. Portanto, vamos ver se este não vai sofrer com esse efeito, mas espero que não, porque eu estou mesmo muito interessada em ler este livro e acho que é importante e, portanto, está cá desde maio e ainda não o li. Como muitos dos livros que têm entrado cá em casa, não é? Depois, mantendo a temática, tenho O Branco em Redor, de Wilfrid Lupano, penso que o ilustrador será Stefan Ferr. Este livro, em 1832, perto de Boston, uma encantadora e pitoresca escola para raparigas acolhe cerca de 20 alunas internas. Educar raparigas é um pouco ridículo e inútil, é o que então se pensa na região, mas na realidade sem graves consequências, até ao dia em que a encantadora escola anuncia que passará a acolher raparigas negras. 30 anos antes da abolição da escravatura, as 15 jovens alunas da escola Crandall vão ser recebidas por uma vaga de hostilidade de dimensão insana. A América Branca tem medo de alguns dos seus filhos. Acho que este livro vai ser também aqui um bom murro no estômago. As ilustrações são lindíssimas e sim, ele ainda está dentro do plástico, mas eu espero muito que ainda seja uma leitura de 2022, porque parece-me só fantástico. Os próximos dois livros são juvenil e infantil e, portanto, o juvenil que tenho aqui é este, The Book of Stolen Dreams, de David Farr. Estou muito curiosa, isto tem a ver com duas crianças que vão à procura do pai. Este livro já foi traduzido e ficou com o título mesmo em tradução direta, portanto, o livro dos sonhos perdidos, ou sonhos roubados. Agora não sei, eu acabei de dizer que tinha sido uma tradução direta.
A nossa capa também é lindíssima, também tem estes apontamentos dourados. Eu estou muito curiosa, vocês sabem que eu de vez em quando leio alguns juvenis. Este aqui parece-me qualquer coisa que eu vou gostar muito, uma espécie de busca do tesouro, tendo em conta que o tesouro será encontrar o pai no final que desapareceu. Vamos ver o que é que eu vou achar dele. E o juvenil que veio cá para casa é um daqueles que eu acho que, apesar de estar escrito direcionado para crianças, é um livro para adultos. Vocês sabem que eu tenho muitos desses cá em casa, são livros que eu adoro, acho que as temáticas são lindas, a forma como está escrito é belíssimo, mas acho que são os adultos que teriam a beneficiar em ler estes livros. E, portanto, descobre a tua magia, nunca desistas, especialmente de ti. Quando nós chegamos à idade adulta, diminuir-nos para encaixarmos naquilo que é esperado de nós. E, portanto, tem a ver com isso. Temos aqui um patinho, nós olhamos para ele e lembramos do patinho feio, portanto pode ser uma cria de cisne e depois virar um lindo cisne se vir a sua magia, se acreditar em si próprio. É um livro lindíssimo, exatamente sobre nós acreditarmos e aceitarmos nas nossas diferenças e fazermos disso uma força e não uma fraqueza. E portanto todos os livros desta autora são simplesmente lindíssimos, têm o que fazer com uma ideia, o que fazer com um problema, o que fazer com uma oportunidade. Tudo é possível. Há mais, há mais. Portanto, vão procurar os livros desta autora e deixem-se maravilhar porque eles são fantásticos. O primeiro livro que está aqui, efetivamente de ficção lido, é aqui o Onde as Penas Caem, de Nana Ekvitimichvili. Se eu tiver dito este nome errado, lamento, é estranho, é complicado de dizer. Este livro já está lido, foi para o Clube de Leitura. É um livro muito cru, do qual eu irei falar eventualmente nas leituras do mês em que eu o li, se não me engano foi mesmo as leituras de maio. E portanto um livro que eu aconselho porque ele está muito bem escrito e tem aqui algumas temáticas difíceis de gerir. Tem a ver com crianças institucionalizadas na Geórgia. Portanto, depois falo mais sobre ele. E depois o outro que está lido, mas noutra língua, óbvio que este livro tinha de cá para casa, foi uma das minhas leituras preferidas de 2021. É um dos meus livros da vida, um livro que me recordou a pessoa que eu sou, no meu íntimo, o porquê das minhas escolhas profissionais e a nível de formação, o porquê das coisas que eu ainda espero vir a fazer. Tem a ver com educação, tem a ver com aceitarmos a nós próprios, tem a ver com aceitarmos as diferenças dos outros, sobre tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. É um livro sobre preconceito, mas está escrito de uma forma tão ternurenta, tão esperançosa num futuro melhor, que é simplesmente fantástico, fantástico, fantástico. E eu tenho pena de não ter feito o vídeo com as minhas melhores leituras de 2021, porque este ia estar no topo do topo, porque é simplesmente lindíssimo. Estou tão contente que ele tenha sido traduzido, vocês nem imaginam. Os livros seguintes são todos livros que me foram enviados. Eu vou começar pelos que me foram enviados por editoras e, portanto, vou passar a mostrar-vos esses. E depois tenho um final que me foi enviado por alguém daqui do YouTube, que eu adoro, e vocês vão descobrir quem foi a pessoa e qual é o livro. Portanto, o primeiro livro que tenho para vos mostrar, enviado pela Leia, foi aqui o Neuromancer, de William Gibson. Este livro já tem uma sugestão de leitura para ele. É um livro que deu aqui pontapé de partida para muita ficção científica, para algumas das coisas que nós usamos neste momento a nível de internet e da forma como navegamos na internet. Há aqui termos que foram cunhados neste livro e, portanto, é muito interessante. Se ficam curiosos, vejam a sugestão de leitura, eu falo um bocadinho mais sobre ele e hei de falar dele também nas leituras do mês, tal como a maior parte dos livros que vão aparecer aqui já a seguir. O livro seguinte é aqui o Explicar os Humanos, o que a ciência nos pode ensinar acerca da vida, do amor e dos relacionamentos, de Camilla Pang. É um livro de não-ficção, um livro escrito pela doutora Camilla Pang. Ela é doutorada em Neurociência, se eu não estou errada, Neurobiologia, Bioquímica, com doutoramento na Bioinformática. Alguma coisa estava aqui na bio. A forma como a autora descobriu o seu diagnóstico de pessoa com uma perturbação do espectro do autismo, com déficit de atenção e hiperatividade e com perturbação de ansiedade generalizada, PA, e a forma como isso acaba por fazer com que ela veja o mundo de forma diferente. E o que ela nos está aqui a mostrar é exatamente como vê o mundo, a forma como ela arranjou estratégias para perceber a forma como as pessoas se relacionam, e isso é extremamente interessante, eventualmente, mais uma vez,
vou falar nos vídeos de leitura. Eu acho que vou dizer isto para todos os que estão à frente, portanto vamos já assumir. Os únicos que não estiverem lidos eu vou avisar que não estão lidos. Além disso, o livro anterior foi-me enviado pela Gradiva, a quem eu agradeço imenso. O próximo livro é aqui o Sobre a Brevidade da Vida, de Seneca, da editora Infinito Particular. Temos aqui filosofia, não é uma temática que eu leia com frequência, no entanto eu tenho alguma curiosidade com filosofia, tenho mais curiosidade neste momento do que tinha na altura da escola e portanto é curioso ver que há efetivamente muitas coisas que nós ainda temos para aprender. É um livro que está marcado, eu tenho dado por mim muitas vezes a marcar livros de não ficção, muito mais do que os livros de ficção. É um livro que nos fala sobre a forma como nós devemos encarar a vida, a forma como nós devemos encarar os nossos obstáculos, a forma como as coisas se encadeiam, como é muito mais fácil nós aceitarmos que há coisas que não estamos a controlar e aceitar que faz parte da vida, ver isso como possibilidade, ver isso de tantas formas. Já tem também uma sugestão de leitura e portanto podem ir lá ver. É muito, muito interessante ver a forma como pessoas que escreveram antes de Cristo viam e encaravam a vida e a forma como as coisas não mudaram assim tanto em 2000 anos e é extremamente interessante ver aqui paralelismos entre as coisas que aconteciam na altura e as coisas que acontecem agora. O próximo livro é aqui o Eu, Robô, de Isaac Asimov, um livro da Relógio d'Água. Um livro que eu estava extremamente curiosa, porque o meu primeiro contacto com Isaac Asimov foi exatamente um conto e depois disso eu tenho estado a ler os livros da Fundação e portanto estava curiosa para voltar aos contos. Vocês sabem que contos não é uma coisa que eu tenha muito gosto em ler, porque a maior parte dos contos sabe-me a pouco, parece que não têm uma conclusão ou um princípio, meio e fim e eu preciso que as coisas sejam meio estanques nas minhas histórias. Não digo que não gosto de finais em aberto, mas a maior parte dos contos sabe-me a pouco, sabe mesmo a pouco. E portanto foi muito bom ter vindo aqui para o Eu, Robô. Nós temos aqui 9 contos que se encadeiam e portanto nós vamos vendo a evolução dos robôs ao longo do tempo e portanto nós temos aqui 9 histórias que vão fazendo esse passar do tempo, essa evolução dos robôs, a evolução da tecnologia, a evolução da inteligência artificial e é muito, muito interessante a forma como este livro foi publicado em 1950. Há certas coisas que o autor esperava que já estivessem mais avançadas neste momento, em 2022, e ao mesmo tempo há coisas que aqui já estão um bocadinho mais à frente daquilo que nós temos e ao mesmo tempo há muitas coisas em que a nossa tecnologia está muito mais avançada do que aquilo que ele menciona aqui. É curioso ver de que forma pode haver avanços, não necessariamente no sentido em que ele previu. Mais uma vez, tem sugestão de leitura, podem ir ver, eventualmente irei falar sobre ele mais um bocadinho. O próximo livro foi merecido pela Quetzal, é um dos poucos que ainda não está lido e é uma das coisas que me está aqui a travar a frustração de ainda não ter chegado a este livro. É aqui o Colibri, de Sandro Veronesi, um livro que me foi vendido no encontro que nós tivemos da Bertrand, em que eles nos falaram um bocadinho sobre o que iria acontecer ao longo do ano, quais eram as próximas novidades, e a rapariga da comunicação, que está mais direcionada para a Quetzal, vendeu este livro muito bem. Eu é que ainda não consegui chegar a ele, o que é uma miséria, uma tristeza, e eu hei de chegar a ele, faz parte das minhas próximas leituras de certeza absoluta, e portanto eu estou muito curiosa, porque ela gostou, a forma como ela falou tão entusiasticamente sobre este livro, efetivamente deixa-nos muito curiosos. Eu espero muito gostar da história. Depois voltamos aos que já estão lidos, portanto tenho aqui o Ready Player 2, de Ernest Cline, um livro que tem aqui uma continuação quase direta do Ready Player 1, portanto passaram semanas ou dias desde o final da história do Ready Player 1 para esta. Eu achei que este livro é um bocadinho mais YA do que o anterior, portanto é possível que acabe por ser mais do agrado da geração Z do que dos millennials, enquanto que o primeiro livro está muito direcionado para anos 80 e anos 90, portanto são coisas com as quais nós nos identificamos, com as quais nós convivemos e portanto reconhecemos, e é quase uma trip down memory lane, portanto uma viagem ao passado e pensar muito naquilo que fez parte da nossa infância e da nossa juventude, enquanto que este livro acaba por se perder aqui um bocadinho mais a nível de tempo e até pode fazer referência a coisas dos anos 80, 90, mas também faz 2000 e 2010 e portanto tem aqui muitas referências mais recentes. Acho que para mim foi uma das poucas coisas que não me disse tanto como no livro anterior,
mas vocês têm mais sobre ele na sugestão de leitura. Depois, o outro livro que me foi enviado pela presença é aqui o É Tempo de Reacender as Estrelas, de Virginie Grimaldi. Um livro sobre uma mãe e as suas duas filhas. As coisas não estão a correr muito bem no trabalho, ela acaba por deixar o emprego que tinha e pega nas filhas numa relote que os pais tinham comprado, uma autocaravana, e vão à aventura para os lados nórdicos da Europa. E é muito interessante ver como elas vão tentar reacender as estrelas, reacender e reavivar as ligações que há entre mãe e filhas e entre as próprias duas garotas, porque elas têm idades muito diferentes. E portanto foi um livro que eu gostei muito de ler, vocês também já têm sugestão de leitura para ele, basta ir procurar. E então o livro que me foi enviado foi pelo José, portanto Greenman, José Santos, podem ir procurar as minhas leituras. E ele enviou-me aqui este livro de contos da Elizabeth Gaskell, The Old Nurse's Story. São dois contos que estão neste livro, portanto Curious If True e The Old Nurse's Story. Estou muito curiosa porque ele gostou muito destes contos, foi por isso que ele me enviou. Eu ainda não li nada de Gaskell, tenho o Norte e Sul, mas provavelmente este vai passar à frente, até porque nós estamos em novembro e o novembro tem o N Histórias da Mafalda e esta luz está fantástica. Isto é assim, nesta casa eu não consigo controlar absolutamente nada do que está a acontecer aqui à volta. Portanto, este foi o último livro que entrou cá em casa em maio e provavelmente vai ser uma leitura de novembro então para participar na iniciativa da Mafalda, do canal Outra Mafalda. E portanto é isto, este foi o livro que vem aqui finalizar esta pilha. Portanto estes são os livros que entraram cá em casa, uma boa parte já está lida, há outros que já deviam ter sido lidos e ainda não foram, mas não há problema porque os livros esperam por nós. Nós é que talvez não tenhamos tempo para ler todos os livros que queríamos, mas é a vida. Pelo menos temos muitas coisas que nos interessam e podem ver pela pilha que está aqui que os meus gostos e os meus interesses são assim, uma coisa extremamente... uma miscelânea muito grande. E portanto, deixem-me nos comentários se já tinham ouvido falar destes livros, se já leram algum deles, se gostaram, se não gostaram, se estão com algum receio de ler algum deles, principalmente daqueles que eu já li. Portanto, por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!